Capítulo 26 de Boruto to Blue Vortex começa com o Inojin indo até a casa dos Uzumakis. Ele entrega um mel para a Himawari, ela sorri toda feliz e pergunta como ele conseguiu, porque esse mel sempre acaba rápido. Então, após o Inojin estar saindo da casa da Himawari, ele vê o sapo do Kashin-Koji. O sapo fala sobre os sentimentos dele pela Himawari. Ele pergunta se o Inojin sente afeto do tipo do sexo oposto pela Himawari. Ele fica todo envergonhado e sem saber direito o que dizer. O sapo fala que pela reação dele, ele já entendeu a resposta. Ele pergunta se o Inojin quer proteger a Himawari. Ele responde que é óbvio que sim. O sapo então fala que se ele realmente quiser isso, deveria ir com ele. O Inojin fica meio relutante, mas acaba aceitando. O Kashin-Koji então o invoca através do sapo. E no painel seguinte, vemos o moleque já no esconderijo do Kashin-Koji. O Kashin-Koji fala para ele não se preocupar, pois estava do lado dele, tentando impedir a ameaça dos Shinjus. E cara, o Inojin ainda não tinha visto o Boruto. E então atrás dele, o Boruto fala que o levaria de volta são e salvo, e que ele não precisava ficar com medo. E quando o Inojin se vira e olha para o Boruto, galera, olha só a postura do Boruto formando uma aura insana. Kashin-Koji fala para o Inojin que precisava das habilidades dele para se comunicar com o Shikamaru em uma comunicação privada. Na página seguinte vemos os Shinjus. O Jura está lendo um livro. Então do nada ele começa a chorar. O Hidari pergunta o que era isso. O Jura responde que isso é um livro de romance. E mesmo sabendo que isso é uma história de ficção, as lágrimas são involuntárias. O Hidari pergunta que há pouco tempo havia acontecido isso com ele, mas o Jura responde que sim, mas da última vez eram os sentimentos da Matsuri que estavam refletindo nele, mas ele precisa de mais informações para compreender e controlar o amor. O Mamushi fala que ele precisa contar uma coisa, mas isso não é algo demais. Ele fala que o motivo dele ter escolhido a Eida como alvo é algo incerto, mas ele sente que entende esse motivo e que ele não quer só devorar ela no sentido de se alimentar. Ele fala que quer ter as informações genéticas que ela tem e todos os seus poderes. Ele fala também que não dá a mínima para esse amor e que o objetivo deles como Shinjus é prosperar como espécie. Ele então pergunta se eles não concordam. O Hidari fica apenas em silêncio. O Jura fala que isso é interessante e que isso não é um processo ruim para saber sobre o amor. Após isso, vemos o Shikamaru indo para a reunião com os anciões quando recebe o contato do Kashin-Koji, que estava falando com ele através da habilidade do Inojin. E cara, é muito louco isso, porque o moleque evoluiu mesmo. Eles estão no esconderijo e ainda assim conseguiu conectar o Kashin-Koji com o Shikamaru lá em Konoha, mostrando que essa habilidade dele é bem útil. Antes o Shikamaru usava a Ino, agora não precisa mais dela porque o Inojin já aprimorou muito sua técnica e está no mesmo nível de poder da Ino. E ao falar com o Shikamaru, ele já fica surpreso e pergunta de quem é essa transferência de mente, já que não foi ele que entrou em contato. O Kashin-Koji fala que ele não deve se preocupar, pois o Inojin está cooperando com ele e essa comunicação é totalmente confidencial. O Shikamaru fala que não queria falar com o Kashin-Koji, pois ele está prestes a ter uma reunião com seus superiores e eles já estão esperando por ele. O Kashin-Koji fala que era sobre isso que ele queria falar. Ele fala que no pior dos casos o Shikamaru poderia até ser tirado do posto de Hokage e isso seria ruim até para ele. O Shikamaru já olha em choque e fala que não imaginava que isso poderia chegar a esse ponto. O Kashin-Koji fala que ele deveria agir com cautela, mas ele iria dar os melhores conselhos para não chegar a esse ponto.